Ao assistir uma partida de futebol, é bem comum ver jogadores completamente encharcados de suor. Mas já imaginou o quanto essa umidade poderia pesar se ela ficasse acumulada na camisa de futebol durante os 90 minutos do jogo? Uma das coisas que eu mais sou obcecada na moda são as tecnologias envolvidas no desenvolvimento de produtos esportivos. Principalmente tecnologia têxtil é uma coisa que eu aprendi a amar na faculdade e que eu sou fascinada, principalmente quando a gente tá falando sobre grandes eventos esportivos, como Copa do Mundo. Diferente de várias outras áreas de moda, nesse setor, a estética nunca caminha sozinha, mas ela é acompanhada da ideia de funcionalidade. A gente tem um grande problema. Um jogador profissional percorre, em média, entre 9 a 12 quilômetros durante uma partida de futebol, sendo que aqueles que se posicionam como meio-campistas podem correr distâncias muito maiores. Além disso, um atleta pode perder de 1,5 até 3 litros de suor em um único jogo, dependendo da intensidade, do grau de nervosismo, da temperatura e da umidade do ambiente. Se todo esse suor ficasse preso no tecido, a camisa ficaria muito mais pesada e, consequentemente, afetaria de modo significativo toda a performance que esse jogador teria durante uma partida. Isso impediria movimentos e também geraria um grande desgaste físico. É justamente nesse sentido que as camisas de futebol modernas, elas não tentam impedir o suor. Na verdade, isso é fundamental para resfriar o corpo. O objetivo das novas tecnologias têxteis é outro: retirar esse suor o mais rápido possível da camisa. Essas novas camisas retiram rapidamente a umidade da pele e levam ela para a superfície do tecido, onde evapora com facilidade. Desse modo, o atleta continua transpirando naturalmente, mas sente menos a sensação de roupa molhada e mantém a temperatura corporal mais estável, evitando carregar peso desnecessário durante toda a partida. Uma camiseta comum de algodão, por exemplo, absorve muita água. Conforme o exercício avança, ela pode praticamente dobrar o peso, tudo isso por causa da umidade acumulada. Segundo pesquisas, a maioria dos uniformes profissionais hoje usam poliéster por causa de 3 motivos: absorve pouca água, seca muito rapidamente e permanece leve mesmo depois de períodos de esforço intenso. É por isso que a grande maioria das grandes marcas utilizam fibras sintéticas. Agora, é muito interessante observar como cada fabricante está sempre numa constante corrida contra o tempo para desenvolver novas tecnologias nesse sentido, e cada uma tem uma específica. A Nike utiliza Dry Fit, que transporta rapidamente o suor para a parte externa da camisa, acelerando a evaporação. Já a Adidas trabalha com outra tecnologia chamada AeroRed, que utiliza fios hidrofóbicos para reduzir a retenção de umidade e promover uma secagem rápida. E a Puma, por sua vez, trabalha com o Dry Cell, criada para controlar a umidade e manter os atletas mais secos e confortáveis durante o jogo. Embora cada um tenha desenvolvido a sua e elas tenham nomes diferentes, o objetivo é basicamente o mesmo: não impedir o suor, mas acelerar a evaporação. Outro detalhe é que nem toda a superfície da camisa tem o mesmo tecido. As regiões onde o jogador transpira mais, como costas, laterais e os ombros, costumam receber alguns painéis com mais abertura para aumentar esse princípio de ventilação. Além disso, os fabricantes alteram a espessura, a estrutura da malha e o tipo de fio, conforme a necessidade de cada peça. E eu acho isso muito legal porque cada camisa é basicamente um mapa de engenharia têxtil. Na Copa do Mundo de 2026, a gente tem algumas coisas interessantes nesse sentido para observar, já que a gente está vendo uma competição marcada por temperaturas muito elevadas. A gente tem tanto episódios de umidade e chuvas intensas, quanto uma temperatura acima de 35 graus em alguns jogos. Falando sobre seleção brasileira, né, que dá até um pouco de dor no coração, a gente teve a Nike desenvolvendo a tecnologia Aerofit para os jogadores, em um tecido que foi projetado para criar canais de circulação de ar entre a pele e o uniforme, aumentando significativamente a ventilação, em comparação com algumas gerações anteriores das mesmas camisas da seleção. Também desenvolveram especificamente para a seleção do Brasil zonas da malha, que ajudam na disposição do calor e também no transporte de suor, permitindo que os atletas tivessem uma temperatura mais estável no corpo. Como a gente está falando sobre um material que tem que ficar o mais leve possível, as camisas também têm esse princípio de pesar o mínimo possível já antes da partida. Então a média do peso de uma camisa de seleção em 2026 é de 120 a 150 gramas, quando ela está completamente seca, e graças a todas essas tecnologias ela continua basicamente com o mesmo peso no final de uma partida. Então quando a gente fala sobre moda voltada pelo esporte, o grande interesse não está propriamente naquilo que a gente pode enxergar, mas na engenharia invisível dos tecidos, na construção e na ciência por trás de uma coisa que parece super simples quanto uma camisa.